Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como usar a nossa cabeça, ou seja, o nosso lado cognitivo, para resolver problemas complexos e sistêmicos e assim ativarmos a nossa criatividade para esse momento de transição. Muita gente costuma dizer que para a gente ser criativo, a gente precisa pensar fora da caixa. Mas a verdade é que não existe fora da caixa, existe dentro da caixa, que é a nossa caixa, a nossa cabeça, os nossos processos, os nossos referenciais, e é isso que a gente precisa aprender a trabalhar. Quais são os nossos hábitos que nos tornam mais ou menos criativos? Como que a gente pode buscar novas referências para fazer novos processos cognitivos na nossa cabeça? Quando a gente fala sobre transição, a gente está falando que vamos lidar cada vez mais com problemas mais complexos e problemas sistêmicos. Por isso é muito importante a gente utilizar o nosso lado cognitivo para compreender esses problemas de uma forma diferente, como a forma habitual que a gente está acostumado. Geralmente, a gente é recompensado por resolver problemas, por propor soluções, por dar as respostas certas. É assim na nossa escola, é assim no nosso trabalho, é assim na nossa vida de maneira geral. Mas quando a gente está falando de transição, a gente está falando de problemas em que a gente entra para o problema entendendo que a gente não tem a menor noção de qual é a resposta. E que, na verdade, a gente não vai nem mesmo ter uma solução. A nossa visão de mundo, ela é sempre uma interpretação da realidade. Então, a gente tem que entender que quando a gente vê alguma coisa, a gente está vendo, na verdade, só um pedaço daquilo e não o todo. E admitir isso para a gente mesmo é o primeiro passo para lidarmos com problemas sistêmicos. O segundo passo para lidarmos com esse tipo de problema é entendermos que a gente não tem a solução pronta. O que a gente vai fazer no máximo é perturbar aquele sistema. E cada vez que a gente fizer isso, esse problema vai se tornar ainda mais complexo. E tudo bem que seja assim. Uma técnica que eu gosto muito para abordar problemas sistêmicos, para aprofundar nos problemas, é a técnica dos 5 porquês. Os 5 porquês, eles funcionam para ir entrando cada vez mais no nível de complexidade do problema. Então é mais ou menos como um iceberg. Quando a gente vê um iceberg, a gente vê apenas um pedaço do iceberg. Mas a maior parte do iceberg ele está submerso. E se a gente não vê ele por todo, provavelmente a gente vai afogar. Então é mais ou menos assim como um problema. A gente tem a parte superficial, que é a parte mais óbvia, mas a gente tem umas partes muito mais profundas, com subjacências e com ligações entre outros problemas, que são as ligações sistêmicas, que a gente só vai compreender se a gente realmente aprofundar nele. Quando a gente pergunta por quê, a gente consegue ir aprofundando a níveis cada vez mais profundos e entender aquele sistema de forma muito mais completa. Um exemplo é de um cliente nosso que queria uma ajuda para vender um produto deles. Basicamente, eles começaram a criar grãos, porque eles perceberam que a alimentação daquela população era muito voltada a produtos de fora do local. E a produção local era muito voltada à carne, e isso não era necessariamente sustentável e não tornava a comunidade ali resiliente. Quando eles procuraram para vender esses grãos. Mas o que a gente percebeu é que vender os grãos não era o problema deles. Por exemplo, eles poderiam vender os grãos para as padarias da cidade e rapidamente esses grãos seriam todos vendidos, eles iriam ter o lucro deles no final do mês e tudo bem. Mas, na verdade, o problema estava muito mais relacionado aos hábitos alimentares daquela população, a forma como aquela população lidava com a comida. Então, quando a gente conseguiu aprofundar no problema e entender o sistema como um todo, a gente trouxe uma abordagem cultural para a gente poder mudar os hábitos daquela população, para que eles começassem a consumir aqueles grãos, diversificassem a forma como eles se alimentam e entendessem o poder da alimentação para realmente mudar aquela comunidade. Portanto, o primeiro passo para lidarmos com problemas complexos e para realmente criarmos sistemas que fazem sentido em tempos de transição é utilizarmos a nossa cabeça, o nosso lado cognitivo, com toda a sua potencialidade, identificando as suas limitações e com uma abordagem sistêmica e cada vez mais profunda.